Jujutsu Kaisen Módulo acaba de confirmar que Itadori Yuji não envelhece, confirmando as suspeitas que todos nós tínhamos. Mas nem por isso podemos considerar que tudo ficará bem, porque a guerra entre humanos e simurianos simplesmente está prestes a começar e o Jujutsu atual da Terra não tem a mínima chance de enfrentar alguém como Dabura, a Calamidade. Apenas a sua chegada é capaz de virar tudo de ponta cabeça, fazendo até mesmo feiticeiros de grau 1 dizerem que preferem tirar a própria vida a enfrentá-lo. Agora, será que isso faz estar no nível de Sukuna? Bom, talvez esse capítulo tenha a resposta que precisamos. Então, já cola aqui comigo, se inscreve e deixa o like, porque esse vídeo vai ser pesado, muito pesado. Vamos começar então pelo momento mais doloroso do capítulo, a primeira página. Croix está em um suporte de vida, e os rumelianos estão ao redor dele em completo choque. O Maru não consegue entender como que isso aconteceu. Será que o seu irmão de fato estaria puxando sua arma contra os humanos? Não, óbvio que não. Osuki mesmo diz que se o Croix quisesse lutar, ele não teria sido atingido por um Hololuka tão fraco, mas a verdade é que o Cross mudou. Não é à toa que vimos durante os últimos capítulos que ele votou contra a guerra no conselho. Ele seguiu o caminho do Maru pela coexistência, ele fez uma promessa para Yuka de quebrar o ciclo de violência. Cross na verdade era a ponte entre humanos e aliens, mas agora ele está morrendo por causa de um feiticeiro paranoico que atirou nele durante uma negociação de paz. Enquanto isso, do outro lado, Uzami também está à beira da morte. Aparentemente, a técnica amaldiçoada reversa não está funcionando. Ao menos não dessa menina fraca aí que não consegue nem regenerar órgãos internos nem partes do corpo. O dano que o Dabura causou é profundo demais. E aqui, todo mundo começa a perceber que o Dabura não é um feiticeiro comum. Ele é uma calamidade, tipo Sukuna, um ser cujo poder não pode ser medido pelo sistema de graduação normal. Agressão esmagadora, sem limites. Aqui, vemos a cena onde tudo aconteceu, no momento que Yakumaru atirou e W chega na cena. A simples presença dele paralisa todo mundo. A pressão de energia amaldiçoada é tão intensa que os feiticeiros mal conseguem respirar. Tem um painel inclusive insano do Yakumaru, o idiota que atirou no Croix, literalmente envelhecendo de medo, tipo o Elfin do Hunter vs Hunter quando implorou pela vida na frente do Meruem. O cara tá tendo um ataque de pânico em tempo real enquanto tenta explicar que o que eles estavam matando não eram Kailins, e sim espíritos amaldiçoados. Dabura então se vira e pergunta se ele tinha sido responsável por atirar no Cross. Obviamente o Yakumaru não tinha nem a capacidade de negar e admite a culpa. Mas aí, nesse momento, o Uzami, que também é o ministro responsável por manter a ordem entre as nações, pula na frente e usa sua fala amaldiçoada: "Não se mova". E aqui nós temos o pior erro da vida dele, porque mesmo assim, sem ninguém perceber, o braço do Yakumaru simplesmente desaparece. Não foi cortado, não caiu no chão, simplesmente deixou de existir. A gente só vê o osso e o músculo onde o braço deveria estar. E isso revela algo aterrorizante sobre o poder do Dabura. Não é como se ele tivesse usado uma técnica tipo santuário, e também isso não é um corte comum, é algo relacionado à distorção espacial. E tem mais, Dabura nem usou amplificação, nem reforço de energia amaldiçoada. Ele simplesmente tancou a fala amaldiçoada e se moveu tão rápido que o comando não funcionou. E olha, o comando não se mova é um comando fraco comparado aos que Inumaki Toge usava. Toge muitas vezes dizia: seja esmagado, exploda, torça, comandos destrutivos. Mas aqui, mesmo um comando tão fraco causou um recuo tão brutal no Uzami que destruiu sua garganta e o deixou em coma. Afinal, cada vez que o Dabura se mexia, maior era o efeito rebote da habilidade. Agora vamos fazer aqui um power scale que eu sei que você gosta. Inumaki conseguia spamar "não se mova" no Hanami até a garganta desistir. Hanami era equivalente a 4 dedos do Sukuna. Jogo, por sua vez, era 8 dedos e o mais forte daquelas maldições. Mas o Uzami, Uzami não conseguiu usar nem 2 vezes no Dabura, uma vez e ele colapsou. Isso coloca a Dabura muito acima de qualquer maldição nível desastre. Talvez no nível do Sukuna 15 e 20 dedos, talvez até mesmo o Sukuna completo. E é aqui que acontece uma das cenas mais impactantes do capítulo. Uzami, quase desmaiando, se curva em Dogeza completo na frente do Dabura. E pra quem não sabe, Dogeza no Japão é o gesto de desculpa e súplica mais extremo possível. Você coloca a testa no chão na frente de alguém. É humilhação total em prol de um pedido desesperado. E todos os feiticeiros humanos assistem o ministro deles se ajoelhando na frente de um alien. Uzami implora para que Dabura os desculpe e para que ele recue, para que tenham mais uma chance de continuar conversando e para que os simurianos se retirem pacificamente. E Dabura, nesse momento, bem, diz que precisa de um pagamento pela morte iminente do Croix, que iria matar os 13 humanos ali presentes para compensar.
Nesse momento, mais uma vez, Uzumi, mesmo destroçado, fala: então me mate, deixe os outros irem. E essa abnegação lembra o Dabura do melhor amigo dele, Dura, que fez um discurso parecido sobre a coexistência antes deles duelarem. Diante disso, Dabura muda de ideia e vai embora, porém manda uma solicitação oficial ao governo japonês pedindo para que os espíritos amaldiçoados sejam protegidos e também pede a proibição de qualquer atividade de extermínio a partir desse momento. Isso é uma ironia brutal, porque se vocês pararem para se lembrarem, é exatamente o que o Jogo, Hanami e o Mahito queriam. Eles lutaram pela dignidade dos espíritos amaldiçoados. E agora, os aliens estão exigindo a mesma coisa, mas tem um problema gigante. Como diabos a humanidade sobrevive se os espíritos amaldiçoados não forem exorcizados? Tóquio já está infestada. Se parar a purificação, os espíritos de grau 2 para cima vão se espalhar pelo Japão, e os feiticeiros são poucos demais para lidar com isso. Fora que a qualidade deles agora, 68 anos no futuro, é meio que duvidosa. Não é à toa que durante uma reunião especial, Yakumaru é chamado de idiota por ter colocado todos naquela situação, e é dito que ele só tem um mês, no máximo, antes dos espíritos começarem a sair da área das barreiras. Então, como medida preventiva, o Japão começa a fazer uma caçada aos espíritos durante a noite e escondido, mas os rumelianos descobriram. Como? Vocês devem estar se perguntando. O Osuki, malucão, concentrou a consciência dele direto em Tóquio e sentiu. Ele ouviu o grito dos espíritos amaldiçoados morrendo. E aqui, pessoal, tem uma explicação importante. Depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão de que os Kaliens são de fato divindades. E lembrem o que aprendemos no último capítulo. Espíritos amaldiçoados e Kaliens são opostos, mas idênticos. Ou seja, Kaliens nascem de emoções positivas, orações, adorações, fé, enquanto os espíritos amaldiçoados nascem de emoções negativas. Por isso, os rumelianos conseguem ouvir os gritos dos espíritos se eles se concentrarem bastante e até mesmo derramam uma lágrima do seu terceiro olho. O problema é que, se você está se concentrando em algo que é composto de energia negativa, possivelmente isso vai causar muito mal, diferente do que acontece com os Kaliens. Bom, de qualquer forma, agora os rumelianos enxergam os feiticeiros como genocidas, massacrando criaturas que para eles são sagradas. Então emitem mais uma vez um comunicado oficial condenando as atrocidades do governo japonês. Osuki continua sofrendo, ouvindo os gritos, porque como guerreiro rumeliano ele se sente no papel de fazer isso. Quando Dabura tenta acalmá-lo, Osuki manda ele calar a boca, dizendo que ele é apenas um estrangeiro de Desconte que também não consegue ouvir as vozes. Diante disso, Dabura decide fazer coisas do jeito de Desconte e propõe o impensável. Depois de confirmar o massacre dos espíritos amaldiçoados, Dabura pede Tóquio, afirmando que a nação de Rumel será estabelecida por lá, criando assim uma nova nação com um novo governo. Essa é a proposta. E se o Japão se recusar, bom, Dabura solicita um duelo no estilo de Desconte. E depois, se eu tiver que adivinhar, as coisas vão continuar da maneira como estão e é guerra total. Massacre, os humanos seriam dizimados. Porque como diabos você entrega a capital, mesmo que antiga, para um alien? Como você explicaria isso para o mundo? Quantos milhões de civis vão morrer por espíritos amaldiçoados que não foram exorcizados? Fora que Dabura, uma calamidade nível Sukuna, consegue vencer qualquer pessoa que ele queira sem o mínimo de esforço. E é aqui que entra o único trunfo da humanidade. Itadori Yuji. Mas não é tão simples, porque aqui a gente descobre a verdade mais devastadora do capítulo. Em uma reunião, o comitê do Jujutsu está decidindo quem poderia enfrentar o Dabura e, como resposta, mais uma vez, o nome do Itadori surge. Contudo, eles não têm nenhuma informação sobre ele. Então, do mais absoluto nada, Nobara reaparece, com 84 anos, velha, mas viva, e ela revela que Yuji não envelhece. Como teorizamos, ele é meio humano, meio maldição, criado pelo Kenjaku como um vaso perfeito. Ele consumiu os irmãos meio espíritos amaldiçoados para ganhar força, virando próximo de um objeto amaldiçoado encharcado de energia. Ele não envelhece, ele vai viver por séculos e vai enterrar todo mundo que ama. De novo, e de novo, e de novo. E agora vocês se lembram do desejo final do avô dele? Lá no capítulo 1 de Jujutsu Kaisen normal. Ele disse pro Yuji usar sua força para ajudar os outros e que quando chegasse sua hora de partir, que ele estivesse rodeado de pessoas. Em outras palavras, ele pediu pro Yuji não morrer sozinho. Esse desejo virou uma maldição. Porque sim, o Yuji vai morrer sozinho, eventualmente, depois de enterrar todos que conheceu.
Diante disso, depois do funeral da Hana, Yuji diz para Nobara que nunca mais iria em nenhum funeral e por isso ninguém nunca mais viu ou ouviu falar dele. Mas mesmo assim, ele é o mais forte, um feiticeiro de grau especial que, por incrível que pareça, está no seu auge. E é por isso que todos estão procurando por ele, porque a humanidade precisa de um campeão para lutar contra Dabra. Beleza, não encontraram, mas e sem o Yuji? Quem é a próxima melhor opção? A Yuka. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, tá geral lascado, meu irmão. Yuka contra Dabra é um massacre. Mas assim, realmente, se a gente parar pra pensar, tem 3 opções do porquê que ela aceitou fazer isso. Primeiro e mais óbvio, eu acho, ela prometeu pro Croix quebrar o ciclo de ódio. Eles finalmente criaram um vínculo e o Croix era o único que sabia da doença dela. 2. A Yuka só tem 4 meses de vida. Ela vai morrer de qualquer jeito. Então por que não morrer defendendo a humanidade? E 3. Isso é uma isca para o Yuji. Itadori nunca vai deixar a neta do Yuta morrer. Ela só tem 16 anos e contra uma ameaça de nível Sukuna vai ser completamente destruída. Yuji carrega o sonho do Gojo de nunca mais tratar crianças como armas, dar a elas vidas longas e felizes. E o Gojo, como eu acabei de dizer, passou isso adiante. Então quando ele descobrir que a Yuka vai lutar, possivelmente aparecerá. E tem mais, o Yuji pode salvar a Yuka, porque ele vê os contornos da alma perfeitamente. A alma, mente e corpo são um só. Se a forma da alma muda, o corpo muda. Não é à toa que o Mahito usava isso para transfigurar. E Yuji pode usar isso para curar. Talvez ele possa até mesmo salvar a Yuka, como eu acabei de dizer, e acabar com toda a guerra. Mas só se ele superar o trauma. Só se ele encontrar coragem para se reconectar com a humanidade, para viver com o tempo que tem. Não com medo, mas com resolução. Assim, tirando isso, eu só consigo imaginar o Anel da Rika que tá com o Tsurugi, mas não acho que ela vai conseguir usar esse tipo de poder, uma vez que nem mesmo o Yuta contou nada a respeito da maldição. De qualquer forma, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Em apenas 13 capítulos, o GG criou uma sequência que honra tudo da obra original. Então, pensando nisso, comenta aí o que você acha que vai acontecer. O Yuji vai enfrentar o Dabra, a Yuka vai sobreviver, e como diabos a humanidade vai sair dessa? Porque, sinceramente, Jujutsu Kaisen Módulo tá me divertindo muito mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima, valeu, falou!